Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje, mergulharemos em um dos relatos mais icônicos dos evangelhos, Jesus andando sobre as águas. Este evento extraordinário não apenas demonstra o poder sobrenatural de Cristo, mas também nos oferece insights valiosos sobre fé, confiança e a natureza do nosso relacionamento com Ele. Preparem-se para uma jornada emocionante enquanto exploramos as profundezas deste milagre e suas implicações para nossas vidas hoje. Jesus anda sobre o mar. Ao analisarmos o relato bíblico de Jesus caminhando sobre as águas do Mar da Galileia, surgem várias nuances que merecem consideração. Os discípulos, após o milagre da alimentação, partem em direção ao outro lado do mar, talvez para Betsaida ou Cafarnaum, em busca de um tempo de recolhimento e oração. Enquanto isso, Jesus, percebendo o desejo de proclamá-lo rei à força, decide retirar-se para as montanhas, buscando afastar as multidões e evitar uma manifestação messiânica prematura. Entretanto, os discípulos se veem em meio a uma tempestade violenta durante a madrugada, o que os deixa apreensivos e atônitos. Diante desse cenário desafiador, avistam Jesus caminhando sobre as águas, e tomados pelo medo, inicialmente o confundem com um fantasma. É então que Jesus tranquiliza os discípulos com as palavras enfáticas: "Sou eu, ergue-me", trazendo-lhes conforto e confirmação de sua presença sobrenatural. Os leitores cristãos familiarizados com o contexto bíblico reconheceriam a profunda significância da declaração "Sou eu", feita por Jesus durante esse episódio. Essa frase ecoa as autoidentificações divinas encontradas no Antigo Testamento, como em Êxodo capítulo 3 versículo 14 e Isaías capítulo 43 versículo 10 e capítulo 51 versículo 12, onde Deus revela sua natureza divina. Os evangelistas, incluindo Mateus, utilizam essa expressão para destacar a divindade de Jesus e sua autoridade sobrenatural. O relato exclusivo de Mateus sobre Pedro caminhando sobre as águas também é digno de nota. Talvez Mateus tenha incluído esse episódio para enfatizar o papel de liderança de Pedro entre os discípulos, apesar de suas falhas humanas. Isso se alinha com outros relatos em Mateus que destacam Pedro como uma figura proeminente, como em Mateus capítulo 16 versículos 17 a 19 e capítulo 17 versículos 24 a 27. Posteriormente, na história do cristianismo primitivo, a liderança de Pedro já estava estabelecida, e Mateus pode estar apresentando um precedente histórico para o papel preeminente de Pedro e seus sucessores na comunidade cristã. O pedido de Pedro para andar sobre o mar tem sido objeto de interpretações diversas. Alguns argumentam que era apropriado, considerando que os discípulos haviam recebido poder para realizar milagres, conforme registrado em Mateus capítulo 10 versículo 1. No entanto, outros sugerem que foi uma atitude presunçosa de Pedro. Uma terceira interpretação propõe que Pedro estava testando Jesus, buscando confirmar se o fantasma era realmente ele. Nessa perspectiva, ao dizer, "Se tu és mesmo Jesus, então me manda andar até onde tu estás", Pedro estaria arriscando sua vida para provar sua hipótese. No entanto, essa interpretação não encontra respaldo direto no texto, já que a conjunção "se" é usada como uma cláusula condicional de primeira classe, presumindo um fato. Em outras palavras, Pedro está afirmando: "Tu és verdadeiramente o Senhor, e, se permitires, irei andando até onde tu estás." Quando Pedro começa a afundar, é porque duvida, dando mais importância às circunstâncias ao seu redor do que confiando na palavra do Senhor que o chamou para ir até ele. Após ser salvo por Jesus, Pedro é chamado de homem de pequena fé, expressão usada repetidamente por Jesus em Mateus. Isso sugere que Pedro tinha fé suficiente para sair do barco, mas não o bastante para caminhar sobre as águas em meio à tempestade até Jesus. A história milagrosa do apaziguamento da tempestade não apenas demonstra os poderes de Jesus, mas também oferece uma importante lição espiritual para os crentes. No contexto do Antigo Oriente Próximo, o mar era associado ao caos e às forças destrutivas. No Antigo Testamento, as águas eram vistas como ameaças perigosas e destrutivas, mas Deus era reconhecido como aquele que dominava sobre elas para preservar a vida. Para os primeiros leitores de Mateus, a tempestade representava as perseguições que enfrentavam, um tema recorrente no material exclusivo de Mateus. Isso sugere que os cristãos devem ser corajosos, confiando em Jesus mesmo em momentos de vulnerabilidade, sabendo que Ele é maior do que qualquer adversidade. As conclusões apresentadas por Mateus e Marcos podem parecer contraditórias.
Marcos destaca o espanto, a falta de compreensão e a dureza de coração dos discípulos, enquanto Mateus afirma que eles o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Contudo, o milagre presenciado anteriormente torna natural a adoração e o reconhecimento da natureza divina de Jesus. D.A. Carson observa que o termo grego usado por Marcos, existemi, pode denotar um assombro que não é acompanhado por medo, mas sim por uma reverência jubilante, como visto em outros contextos bíblicos. A harmonização dos relatos de Mateus e Marcos revela uma dualidade na reação dos discípulos diante dos milagres de Jesus. Embora tenham demonstrado reverência ao adorá-lo como Filho de Deus, a dúvida de Pedro em relação ao poder salvador de Jesus ao andar sobre o mar revelou que seus corações estavam endurecidos. Como observado por Marcos, eles não compreenderam plenamente o significado da alimentação dos 5.000. Essa lição transcendia a mera provisão social, era uma revelação do poder divino que governa sobre todas as forças do universo. Jesus não apenas supria as necessidades da multidão, mas também exercia autoridade sobre todas as coisas. Após desembarcarem em Genezaré, uma cidade ou planície fértil situada na costa noroeste do Mar da Galileia, Jesus era amplamente reconhecido na região, levando as pessoas a trazerem todos os doentes para serem curados por ele. O simples toque na borla do manto de oração de Jesus resulta em cura, mesmo que a fé não seja explicitamente mencionada como o agente de cura. No entanto, presume-se que a fé desempenha algum papel, já que a falta de fé em Nazaré limitou grandemente o ministério de Jesus naquela localidade. Parece que as vestes de Jesus serviam como um ponto de contato para a liberação da fé, como Oral Roberts descreveu, para efetuar a cura. No entanto, o poder real residia em Jesus mesmo, e sua vontade também estava envolvida no processo de cura. O modelo de cura aqui é sacramental, pois o poder de Deus habita na humanidade de Jesus e em tudo que ele toca. Uma vez que algo comum é tocado por Jesus, já não é mais comum. Mateus escolhe usar uma forma de palavra composta para designar curar, salvar. Isso enfatiza de forma enfática e completa o sentido de salvar por. Essa palavra descreve alguém sendo levado com segurança após um naufrágio, salvamento ou proteção de danos. Neste contexto, destaca-se a perfeição e eficácia da cura de Jesus. Outra vez em que essa palavra é usada nos evangelhos, transmite o mesmo sentido de cura. Tecnicamente, sempre que Jesus entrava em contato físico com uma enfermidade ou com pecadores, ele era considerado imundo pelos fariseus e outros grupos judaicos obcecados em observar a lei ritual. Talvez seja por isso que, na próxima história, os fariseus e escribas reclamem que Jesus é muito casual a respeito da pureza cerimonial. A principal questão não é o que Jesus toca o torna imundo, mas o que ele toca fica limpo e curado. Estar em contato com Jesus, seja pelo arrependimento, sua palavra ou os meios físicos da graça, como pontos de contato ou sacramentos, é a chave da cura e transformação. Em certo sentido, Jesus é a única pessoa na cidade que pode curar, pois toda essa graça em última instância vem dele. Espero que tenham sido enriquecidos com nossa reflexão sobre este poderoso evento dos Evangelhos. Que as lições de fé, confiança e poder transformador de Jesus sobre as águas ecoem em nossas vidas diárias. Continuem buscando a sabedoria e a orientação divina em suas jornadas espirituais. Até o próximo estudo!